Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a amada igreja. Irmão, convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, dos versos 12 a 17. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, nos versos 12 ao 17. Façamos com leitura e com reverência. Façamos com reverência a leitura da palavra do Senhor. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda paixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição, mas vamos orar mais uma vez. Pai Celeste, soberano Senhor, nós nos apresentamos pelos méritos do Teu Filho amado em oração neste momento, rogando ao Senhor que nos ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração para as verdades da Tua palavra neste momento. Que o nosso coração seja como terra fértil, pronto e disposta a ouvir a Tua mensagem e a recebê-la com gratidão. Que o Senhor nos conduza neste tempo, Senhor. Assim nós oramos, no nome e pelos méritos do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. O texto que nós observaremos nesta noite, meus irmãos, ela é uma declaração abrangente de tudo aquilo que nós começamos a observar desde o início do capítulo 3. Isto é, uma vez que os crentes precisam buscar as coisas celestiais, porque se tornaram novas criaturas. Isso nós vemos desde o início do capítulo 3. Logo assim, então, eles devem viver de acordo com um novo estilo de vida, com um novo viver, uma nova criação, que está mergulhado, que está impregnada, cheia de Cristo. Este texto, então, ele é carregado de profundos adjetivos que marcam e que dão o tom da vida do cristão. Paulo, através destas palavras, ele ressoa como um sino. Ele traz antigas verdades poderosas diante de um período tão conturbado, tão barulhento, de novas ideias que ecoam por todos os lados. Assim como era para Colosso, também é para nós um lembrete de que Cristo é suficiente. E de que aquelas ideias que surgiam, apenas elas possuíam aparência de sabedoria e que elas não possuíam valor algum na luta contra o pecado. Então esses irmãos agora eles são lembrados de que uma vez mortos em Cristo, mortos para o rudimento deste mundo, agora eles são ressuscitados em Cristo
Logo assim, eles deveriam possuir uma vida que estava oculta na pessoa de Cristo, buscando as coisas lá do alto. O eco do sino não é diferente para nós nos dias de hoje, meu irmão. Nós vivemos rodeados de novas ideias. Na celeridade dos nossos dias, nós estamos sempre em busca de novos sons, de novas atualizações. É sempre o novo e o novo. Porém, de forma profunda e graciosa, esses sons do passado, meus irmãos, agora ele vem nos mostrando uma verdade, que ela é eterna, que ela é imutável e que ela é perene, santa, graciosa e gloriosa. E essas verdades devem conduzir-nos para um viver santo, para o viver de um novo homem, não como descendentes não regenerados do primeiro Adão. Nós veremos ao longo dessa exposição, meu irmão, algumas coisas que devem nos levar a um novo modo de vida. Primeiro, nós devemos nos vestir de santas virtudes. E essas virtudes devem nos levar e nos conduzir para um viver piedoso, um viver santo. Em segundo lugar, ao longo dessa exposição, nós veremos que essas virtudes, elas precisam ser revestidas e unidas por um amor santo. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós veremos também que, de forma comunitária, nós devemos viver como portadores do nome de Cristo, pois a sua palavra, ela deve habitar ricamente em nosso meio. Diante disso, nós meditaremos no seguinte tema: um novo modo de vida. Um novo modo de vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, dos versos 12 a 13, o foco de Paulo está nos parágrafos anteriores ainda, nas linhas anteriores, quando ele vem falando que aqueles irmãos precisavam se despir dos vícios, da maneira do velho mundo, das velhas ideias caducas, que não produziam santidade na vida daqueles irmãos. E ele então agora passa a exortar aquela comunidade, para que eles precisam agora se vestir com os atributos positivos, algo que é característico da nova criação. Eles haviam recebido a ordem de buscar as coisas celestiais, como reflexo, por terem morrido para a velha criação, e terem sido então agora ressuscitados com Cristo no novo mundo celestial. Então Paulo ele começa da seguinte forma: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Com isso, meu irmão, verdades antigas são apresentadas para nós. Não são meros adjetivos, lançados sem propósito diante dos seus leitores, mas é uma tonalidade antiga. Nós vemos aqui ecos de Deuteronômio, capítulo 7, dos versos 6 a 7, reverberando com extrema potência, de forma ensurdecedora diante das palavras do apóstolo. Quando nós olhamos para o texto de Deuteronômio, Moisés ele diz o seguinte: porque vocês são um povo santo para o Senhor Deus escolheu vocês, o Senhor amou e os escolheu. É através deste fundamento, a qual Paulo, ele então escreve, e ele passa agora a aplicar as verdades do Evangelho no coração e no cerne daquela comunidade. Eleitos de Deus aqui, meus irmãos, fica melhor entendido como eleitos por Deus. Isto mostra que aquela igreja é a continuação do verdadeiro Israel. A igreja, então, agora é o verdadeiro Israel. E que a nossa nova vida está amparada por aquilo que o Senhor realizou por meio do seu Filho, nos escolhendo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Nós não fomos eleitos por mãos trêmulas,
por joelhos vacilantes, mas nós fomos eleitos segundo o propósito da vontade de um Senhor soberano que governa e que rege todas as coisas. Com isso, Paulo ele mostra que quem elege é Deus, e é Ele que elege para que sejamos um povo santo e vivamos de forma como novas criaturas, não mais apegados aos velhos rudimentos do passado, e nem nos ancorando mais às práticas religiosas místicas, práticas religiosas inventadas, criações por homens, culto a anjos ou coisas semelhantes. Paulo, dentro dessa tríade, eleito, santo e amados, instrui para que aqueles irmãos se revistam agora. Esse ato, meus irmãos, é de grande importância para a nossa observação nesta noite. Primeiramente porque isso é um contraste ao que havia sido dito nos versos 5 e 8. Pois Paulo havia ordenado para que aqueles irmãos agora se despissem de práticas pecaminosas, como imoralidade sexual, maus desejos, avareza, ira, indignação, entre outras coisas que nós vimos na exposição passada. Agora, como eleitos por Deus, nós então deveríamos nos vestir como novas vestes. O novo eco do passado, então, tilinta em nossos ouvidos. O Éden é trazido à tona nesse ponto. Nós nos lembramos daquilo que ocorre com Adão no Éden. Percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Gênesis capítulo 3, no verso 7. Meus irmãos, isso mostra que ao pecarem, Adão e Eva tentaram produzir para si vestimentas que não teriam muita validade. Eles coseram folhas. Isso logo se deterioraria como reflexo da nossa autojustiça. Era uma tentativa de tentar se justificar diante do seu grande erro. Fruto de mãos vacilantes. Paulo, porém, nos apresenta outra vestimenta. Uma vestimenta que havia sido aprontada e apontada também no Éden para nós. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Gênesis 3, 20. Foi Deus que proveu, através da morte de um inocente, as roupas necessárias para cobrir a vergonha de Adão e de Eva. Mas essas roupas ainda eram apenas sombra daquilo que haveria de vir, daquilo que verdadeiramente deveria vestir a humanidade, algo muito mais superior, pois ela é fruto da obra de um inocente, que se fez pecado em nosso lugar. Se nós precisamos nos despir das vestes do pecado e agora nos vestir com as vestes de eleito, é porque o Senhor preparou para o seu povo esse novo viver. Isso indica para nós, meus irmãos, que essas vestes pertencem a outro, cuja superioridade, cuja justiça se eleva acima de qualquer outra criatura. Então nós devemos, através disso, nos vestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas qualidades, meus irmãos, especialmente essas duas últimas, devem ser entendidas principalmente à luz do verso 13, a qual nós lemos. Se estendendo à paciência e ao perdão àquele que nos ofende. Todas essas qualidades que Paulo apresenta de uma nova criatura, de um novo cristão. Meus irmãos, são qualidades que são apresentadas e que são atribuídas à pessoa do Pai e à pessoa do Filho em todo o Novo Testamento.
Isso reforça para nós que a nossa boa conduta, a boa conduta dos colossenses, é necessária porque eles devem refletir a conduta de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a qual eles foram criados à imagem e à semelhança. Mais um eco do passado reverberando, onde as coisas em Cristo estão sendo restauradas para o propósito inicial e criacional de todas as coisas. Dentro de um contexto mais amplo, os colossenses são fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, conforme nós já vimos no capítulo 1, no verso 11. O cristão, então, meu irmão, ele deve refletir o caráter de Cristo. Assim como ele é compassivo, bondoso, humilde, gentil e paciente para com os crentes. Assim os crentes devem agir do mesmo modo uns para com os outros. Isso fica muito evidente para nós quando nós olhamos já no verso 13. Suportem-se e perdoem-se mutuamente. Permita-me, meu irmão, estender ainda mais um pouco nesses dois versos. Paulo ele inicia o verso 12 exortando aqueles irmãos a viverem como eleitos, santos e amados. Logo assim, então, eles deveriam se revestir das qualidades que pertencem a Cristo. E isso, por fim, vai culminar nesse ponto do verso 13. As duas expressões as quais nós vemos estão em tempo presente. E isso mostra que não é algo que nós devemos exercitar no futuro, ou seja, exercitar amanhã, mas é hoje. É nesse momento. Suportar o seu irmão e perdoá-lo. Aqueles que de fato estão em um relacionamento com o Senhor Jesus perdoarão simplesmente pelo fato de que Cristo nos perdoou primeiro. É por isso que nós somos chamados, antes de qualquer coisa, para sermos bondosos, compassivos uns para com os outros. Porque Deus, em Cristo, nos perdoou. Conforme nós lemos na liturgia. O foco da ação de perdoar não é uma possível superioridade da nossa parte, meu irmão. Mas é o fato de nós entendermos e compreendermos que em Cristo Jesus nós fomos perdoados. E isso não é fruto dos nossos méritos. E isso não é fruto daquilo que nós podemos praticar e exercitar. Eu devo perdoar e a convocação é para perdoar porque Ele me perdoou primeiro. Nós precisamos observar, irmãos, esses ensinamentos profundos dentro deste texto, pois não combina com alguém que experimentou a libertação, a alegria e a beneficência e os benefícios do perdão de Cristo, não estender esta mesma alegria, esta mesma atitude para outros irmãos. Pelo contrário, meus irmãos, quando nós não agimos desta forma, revela uma profunda arrogância da nossa parte. Revela uma incredulidade em nosso coração, em não perdoar aqueles que Cristo perdoou. A forma como o cristão ele deve viver reflete a sua união com Cristo e o quanto dele está em nós. O quanto de Cristo está em nosso coração. O quanto de Cristo está nas nossas ações e nas nossas atitudes, meus irmãos, quando nós lidamos com o nosso próximo. O quanto que nós vivemos, de fato, como eleitos por Deus,
em nossas ações. As nossas atitudes devem revelar aquilo que de fato nós professamos. Aonde está ancorada a sua confessionalidade? O que suporta a tua fé? O que te conduz a viver e a professar a fé cristã? São os teus benefícios? Aquilo que você pode ter como privilégio? Ou de fato você reflete a tua união, nós refletimos a nossa união com Cristo? Aquilo que está de fato no interior do nosso coração refletirá como nós lidamos com os nossos irmãos. Aquilo que está no interior do nosso coração reflete como nós lidamos com os nossos irmãos. Lembre-se de Cristo e de como ele suportava as infantilidades dos seus discípulos. Como ele agia diante das iras e das tolices de Pedro. De como ele tratou o próprio Pedro após a negação. Cristo foi manso, mesmo diante daquele que com um beijo o traiu. Ele foi humilde, não só lavando os pés dos seus discípulos, mas rogando o perdão do Pai sobre aqueles que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cristo foi paciente com Marta, quando ela, diante dos seus questionamentos, ele a instrui e ele mostra que Marta escolheu a boa parte, e isso não seria tirado dela. Todas as virtudes, meus irmãos, dos versos 12, o modo de como elas devem expressar, é apontado para nós no verso 13. E essas virtudes estão unidas para impedir justamente a fomentação do vício e do pecado que causa divisão no meio da igreja, como nós já vimos no verso 8 e no verso 9. Isso é para que a união daqueles crentes fosse intensificada. E isso vai ser ressaltado ainda mais para nós nos versos 14 e 15. Todas as virtudes do verso 12, tudo aquilo que Paulo ele fala no verso 12, profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, isso aponta e isso nos leva para a prática dentro do verso 13, suportando uns aos outros, amando uns aos outros. Mesmo diante disso, meus irmãos, muitas vezes nós decidimos objetar contra as orientações do Senhor, alegando que os nossos motivos, muitas vezes, são justos. Até hoje pela manhã eu brinquei, de pessoas que abandonam a congregação do Senhor, porque alguém um dia não lhe deu bom dia. Será que de fato os nossos motivos e as nossas motivações são mais justas do que as motivações que Cristo tinha para agir com extrema justiça contra aquele que o beijou e o traiu? Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, meu irmão, e que você fosse sincero em respondê-la a si mesmo. Por acaso você foi mais injustiçado do que Cristo? Você foi mais humilhado do que Ele? Ou você tem uma vida muito mais reta do que a dele? Será que nós podemos alegar que somos superiores a Cristo? A proposta não é acusá-lo,
mas é justamente expor a hipocrisia do nosso coração. Quando nós não suportamos e não perdoamos os nossos irmãos, fazendo com que a nossa justiça se apresente superior à justiça de Cristo. E na verdade nós esquecemos que nós somos e fomos a causa do sofrimento e da humilhação do nosso Redentor. Meu querido, quantas vezes os nossos pecados são como fumaça diante dos olhos de Cristo. Somos como espinhos quando nós pecamos de forma oculta. E ainda assim Ele, com profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, nos perdoa, nos limpa da nossa sujidade, nos coloca em pastos verdejantes, mesmo tendo Ele tomado um cálice transbordante da ira de Deus, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos pecados. Somos chamados, meus irmãos, então, a nos arrependermos e a nos revestirmos com virtudes santas, com as virtudes santas de Cristo. Abandonar então de fato e de vez a nossa arrogância, a nossa soberba e vivermos unidos como irmãos. Não unidos por compartilharmos um princípio, mas como eleitos por Deus, santos e amados. Somos chamados então, meus irmãos, a uma nova vida, uma nova forma de viver, uma vida que de fato reflete a Cristo, a obra de Cristo, quem é Cristo, aquilo que Ele realiza e realizou em nossa vida. Não por mãos trêmulas, não por joelhos vacilantes, mas porque nós fomos comprados e remidos por um sangue precioso, por um sangue glorioso, algo que deveria mover o nosso coração e transformar a nossa vida. Se eu tinha que viver então como um eleito de Deus, agora os versos 14 a 15 vai me mostrar que eu devo viver unido por um amor verdadeiro. Se nos versos anteriores nós vemos como nós devemos viver o modo digno da nossa vocação, como portadores do nome de Cristo, agora nós nos revestimos das suas virtudes e temos que sustentar, e esse amor deve sustentar a nossa união, a nossa comunhão. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que no final do capítulo 2, Paulo ele traz uma série de apontamento sobre os falsos mestres e os seus ensinos deturpados. E que esses irmãos estavam sendo conduzidos para o abandono da supremacia e da suficiência de Cristo, em detrimento de práticas religiosas, que não possuíam efeito contra o pecado. E pior ainda, era a rejeição que essas práticas traziam sobre a pessoa de Cristo. Por isso, logo após Paulo mostrar como eles deveriam viver, ele aponta para aquilo que seria o cerne da nossa nova vida. Não era necessário um tratamento austero do corpo, abster-se de alimentos ou de bebidas, ou até mesmo de culto a anjos, pois essas coisas só tinham aparência de santidade ou piedade. O fundamento de tudo que nós vimos até agora é o amor. Não é esse amor que nós vemos ser defendido nos nossos dias, um amor que é libertino, um amor que é pernicioso. Mas Paulo ele vai falar de um amor que é superior, um amor que mexe com as nossas afeições e o objeto dos nossos afetos. Paulo ele nos traz um ardente desejo que promove a verdadeira felicidade. Não é um amor patológico, não é um amor autossuficiente, um amor sensual, mas é um amor baseado
naquele que é o vínculo da perfeição. A ideia é como esse amor funciona como uma vestimenta que está sobre todas as outras qualidades que nós já mencionamos. Ou seja, tudo aquilo que nós vimos no verso 12 deve estar debaixo deste amor. Se eu devo suportar o meu irmão, se eu devo me comportar com mansidão, com humildade, é porque antes de tudo, o Senhor me reveste com o seu amor perfeito. Este amor que é o vínculo da perfeição. As roupas devem ficar embaixo, para que tudo esteja ordenado e orientado, bem preso, sustentado pelo amor que provém do nosso Senhor. Esta roupa, ela vem para manter as outras características em seu devido lugar, com as perspectivas apropriadas. Nesse caso, o amor ele deve ser vinculado a tudo e completar todo, como nós vemos em capítulo 2, no verso 19. E esse vínculo traz a ideia de manter as virtudes funcionando do modo mais eficaz possível. Isso nos traz a ideia, meus irmãos, de que é por causa desses amores, desse amor que provém da cruz de Cristo, é que de fato nós entenderemos o que é viver as virtudes provindas de Cristo. Porque nós não teremos os nossos afetos desordenados, os nossos pensamentos levando para que nós sejamos entronizados, mas para que Cristo seja glorificado, nós precisamos compreender a importância deste vínculo que de fato nos une. Esses irmãos, eles são exortados a deixar este amor e continuar vinculados na virtude do seu coração, com o objetivo da unidade. Todos os crentes estão neste vínculo. Agora não mais unidos ao pecado, mas a Cristo, que é o cabeça da igreja. Essa unidade deve nos levar ao seguinte, meus irmãos: para que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, fazendo tudo para perseverar na unidade do Espírito, no vínculo da paz, como fala lá em Efésios capítulo 4, no verso 3. Uma pessoa que não entrou em um relacionamento vertical com o Senhor, que não está e não compreende que ela foi alcançada por meio de um sangue precioso, ela não consegue viver esta paz horizontal com seus irmãos em Cristo. É semelhante ao mito da caverna, quem já leu, aonde toda a realidade que é conhecida é uma realidade que é projetada no fundo de uma caverna. Ou como os hobbits, que conheciam apenas os elfos pelas histórias de Bilbo Bolseiro. Ou como Pedro, Suzane e Edmundo, que zombava de Lúcia, quando ela contava sobre Nárnia, falava sobre o Sr. Túminos. Quando nós não entendemos que esta paz e este amor conduz o nosso coração, nós falamos e vivemos por aquilo que nós achamos e supomos, não pela verdade do Evangelho, não pela verdade que deve conduzir de fato a nossa vida. Não é por aquilo que está, meus irmãos, meramente no nosso intelecto. É por isso que Paulo, ao dizer que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, a ideia, ela não é sugestiva e ela não é uma orientação, ela é um imperativo, é uma ordem, para que Cristo controle, para que Cristo domine o coração daquelas pessoas. Isso refere-se à penetração predominante da verdadeira paz no interior e no coração de cada um daquela igreja. Não de forma individualizada. Observe que Paulo ele já está falando aqui no coletivo.
Isso nos aponta, meus irmãos, que não existe este aspecto de vida cristã na individualidade. A vida cristã ela é chamada para viver de forma comunitária. Não apenas de pessoas, mas de membros do corpo. É do coletivo. Pois a ideia aqui de coração, ela encontra-se no plural. Pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Diferente dos falsos mestres, que julgavam os cristãos por não observarem rituais cultuais. A paz de Cristo deve ser aquilo que orbita, que penetra, que adentra em nosso coração. Os ecos continuam a ecoar, meus irmãos, em todas as passagens. Mas não agora nos lembrando simplesmente do passado, mas também agora moldando o nosso coração para o presente. Esses versos, ele carrega um valioso ensino de que aquilo que nós fazemos não possui valor algum se não estiver unido ao amor daquele que é o vínculo da perfeição, e se Cristo não estiver dominando o nosso coração. Não possui valor algum. Se Cristo não domina o nosso coração, se as nossas afeições não são cativas e não estão cativas. E quando eu falo de afeição, eu falo daquilo que é os seus desejos mais profundos, aquilo que te move, aquilo que faz você levantar da cama todas as manhãs, aquilo que faz com que você saia para trabalhar, aquilo que move os seus afazeres. O que molda os teus afetos? O que molda? O que te impulsiona? Qual é o teu combustível? O que nos amarra? E essa doutrina e esses ensinamentos, eles não nos moldam simplesmente na individualidade, mas conduz para que vivamos diante da plenitude do corpo de Cristo. Nos une e nos amarra ao Senhor, a partir do qual todo o corpo ele é suprido e bem vinculado. E esse corpo então ele cresce, e esse crescimento ele provém do Senhor. Nós não podemos deixar que outros façam e se façam de árbitro no nosso coração, meus irmãos. Com pretexto de falsa humildade, estando cheios de orgulhos, mas somente Cristo, a esperança da glória. Esse ensino não nos leva ao distanciamento do corpo, que é a igreja. Pelo contrário, faz com que nós estejamos ainda mais unidos em amor, vivendo a beleza da vida congregacional, juntamente com seus desafios. É através deste vínculo, e somente por causa deste vínculo da perfeição, é que nós somos habilitados a vivermos de forma congregacional. É difícil um viver com o outro. É difícil nós, muitas vezes, lidarmos com os pecados do nosso irmão. Quando pisa no nosso pé, quando nos ofende, quando muitas vezes nos trata de forma áspera. O verso 15, ele termina: vocês foram chamados em um só corpo. Assim como no português, o grego também não tem plural nesse substantivo, não é corpus. Isso nos mostra que nós estamos e devemos viver essa santa união, pois é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão.
Nós não fomos chamados e nós não estamos vinculados em vários corpos. Não é o corpo do Alberto, não é o corpo do reverendo Pedro, não é o corpo do A, não é o corpo do B, mas nós estamos unidos e vinculados ao corpo de Cristo. E nós só estamos unidos e vinculados ao corpo de Cristo por causa deste amor que nos une. É por causa deste amor que nos conduz. Não é pelas qualidades das pessoas, mas é por aquilo que Cristo fez. Esses versos nos expõem um pensamento muito recorrente dos nossos dias, meus irmãos, onde muitos cristãos, lamentavelmente, não conseguem observar a beleza e a singularidade da vida comunitária. Isso não é meramente uma reunião para ouvir alguma mensagem. Este é o corpo de Cristo unido. Meus irmãos, como é triste e lamentável vermos cristãos nos nossos dias desprezando a beleza da vida congregacional. Não consegue desfrutar das doçuras deste momento. Um não consegue se alegrar com a vitória do outro. E não falo de vitória material, não. Eu falo de vitórias e de lutas contra o pecado. Quantas vezes nós nos alegramos porque um irmão compartilhou que tem vencido o pecado? Pelo contrário, quantas vezes nós temos coragem de abrir o nosso coração e falarmos: irmãos, eu quero louvar a Deus porque eu venci o pecado. Eu tenho vencido o pecado. A beleza da vida comunitária tem sido desprezada. Estamos sendo constantemente levados ao isolamento. Nós estamos deixando e ignorando esse elemento fundamental para a vida cristã. A ideia de estar fora da congregação, meus irmãos, fere vários princípios da Escritura. E não é sem motivo que o autor aos Hebreus, de forma muito severa e com extrema severidade e seriedade, ele vai instruir aquela comunidade para que eles não abandonem. E a ideia de abandonar é não desertar da assembleia, da reunião, da congregação, como era costume de alguns. Mas antes, exorte, encoraje, urja, conforte, no tempo presente. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A severidade do texto só aumenta quando nós continuamos a leitura de Hebreus capítulo 10, verso 25. É por isso que nós vemos tantos cristãos doentes. E, novamente, não me refiro de doença física, mas apáticos espiritualmente. Não conseguem se alegrar quando chega o dia do Senhor, de poder estar cultuando congregacionalmente. Não vê a beleza dos sacramentos, principalmente da ceia do Senhor. Ele trata esse momento como banalidade, rejeita a clara orientação do Redentor: façam em memória de mim. Não é faça, é façam. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos perdendo o encanto pelas coisas do Senhor, porque nós estamos desprezando o vínculo, o verdadeiro vínculo, aquele que nos une. Estamos desprezando a verdadeira paz. O vínculo da perfeição tem sido desprezada. Nós precisamos nos lembrar todos os dias da importância de estarmos unidos
como irmãos, suportando, perdoando, mas acima de tudo, unidos pelo grande amor de Cristo, tendo o nosso coração dominado por Ele. O último ponto, então, que nós vemos a partir dos versos 16 e 17, dentro deste aspecto de uma nova vida, Paulo então nos conduz a vivermos como portadores do nome de Cristo. Paulo, após então ecoar sobre aspectos do passado e que são transformados através da obra e da vida redentora de Cristo, e de como isso deve reverberar para um viver comunitário, ele agora mostra como nós devemos viver. Paulo não traz novos preceitos religiosos. Paulo não traz invenções. Paulo não traz elementos religiosos ou culturais do passado, ou coisas parecidas. Mas o que ele mostra para nós é o antigo fundamento, que nunca deveria ter sido deixado de lado. O som que muitos disseram ser do passado, mas que na verdade molda o nosso presente e nos conduz para uma vida, para um futuro glorioso. Ou seja, a escrita do apóstolo Paulo, que presente e molda aquela comunidade, aponta para uma realidade escatológica profunda e perene. Tudo que nós vimos até agora vai culminar nesses dois últimos versos, tendo o ápice no verso 17, como viver de uma nova criatura, que tem a sua mente renovada pelas misericórdias do Senhor. A vida do cristão e da comunidade, ela deve ser uma vida cristocêntrica. E ainda mais, ela deve ser vivida e habitada pela palavra de Cristo. E Paulo, para trazer mais ênfase, ele diz ricamente, ou seja, que a palavra de Cristo, de forma abundante, conduza a vida daqueles irmãos, para que eles possam instruir uns aos outros e aconselhar uns aos outros. Meus irmãos, o que mostra a saúde e a vitalidade de uma comunidade não são as programações semanais, não são a quantidade de trabalho que aquela comunidade produz, mas é o quanto de Cristo, o quanto da palavra de Cristo abunda naquela comunidade. Ou seja, o quanto da própria sabedoria de Cristo está na mente, em contraste com a pseudo-sabedoria dos falsos profetas. Meus irmãos, quantas igrejas têm abandonado os preceitos, têm abandonado a abundância da palavra de Deus, para lançar mão a estratégias e a metodologias, muitas vezes empresariais. Algumas igrejas, elas não possuem mais pastor, mas é o CEO daquela igreja. A igreja agora, ela possui CEO. Ela tem uma estrutura organizacional. Os departamentos na igreja são tratados como blocos dentro de uma empresa. Até o nome do estacionamento mudou, reverendo. Agora é parking, não é mais estacionamento. Irmãos, existem igrejas que têm adotado palhetas de cor. Não para quem vai tocar, cantar ou pregar, mas é para quem vem para a igreja. Existem palhetas de cor para você entrar dentro de algumas comunidades. O nosso famoso cafezinho, né, o nosso famigerado cafezinho que está numa garrafa, algumas igrejas montaram estrutura de um coffee, não é café, é coffee. É a centralidade de Cristo que está sendo perdida. Com perdão da expressão, algumas igrejas hoje parecem muito mais uma boate
um lugar de divertimento, do que o lugar onde o povo de Deus se reúne para ouvir a instrução do Senhor. Os pastores se comportam como coaching, se comportam como palestrantes. E alguns já não se chamam mais de pastor também, eles são palestrantes. Não é mais sermão, é uma palestra. E assim, ladeira abaixo. O mútuo aconselhamento e a instrução é algo que tem uma vitalidade ímpar na vida da igreja, para a sua saúde e para a sua permanência no Evangelho. É por esse motivo que a centralidade da palavra de Cristo ela é trazida diante daqueles irmãos. E essa ação ela é feita de forma comunitária. Ainda que exista os líderes colocados, instituídos, o que Paulo ele está dizendo é o seguinte: meu irmão, minha irmã, é papel de você, é seu papel instruir os mais novos, é seu papel aconselhar biblicamente a cada um do corpo de Cristo, de forma comunitária. É por isso que Paulo ele vai falar que essas coisas devem ser feitas de forma louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa ideia ela é uma ideia que aparece principalmente no Salmo 67 e no Salmo 76, onde essas expressões são usadas em conjunto. A ideia, meus irmãos, predominante aqui seria que a presença de Cristo, que habita na sua comunidade terrena, deve ser permeada pela palavra de Deus. Isso está de acordo com o fato que o templo no Antigo Testamento era o lugar típico aonde acontecia as instruções do Senhor, aonde acontecia as revelações do Senhor. O verso 17, então, aparece ser um resumo da totalidade de tudo isso que nós observamos aqui de forma sucinta. Cristo foi a base para a instrução sobre a conduta da vida cristã, dos versos 12 a 13. A paz de Cristo foi central para a ação de graças, que deve ser dada por aquela comunidade, por meio de Cristo. Os cristãos precisam então considerar as suas ações, e eles devem ser influenciados pela presença soberana e pelo caráter de Cristo. E eles precisam entender de que modo e como é a base da sua conduta. E isso deve influenciar como eles agem e como eles, então, se comportam. Caminhando para o final, nós vemos aqui alguns elementos que são de extrema importância para a nossa vida, para a vida de uma comunidade, para a vida de um povo, do povo de Deus, do povo cristão. Por meio dessas coisas que fundamentalmente é que nós vamos ver a saúde da congregação e como ela caminha para a maturidade em Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, como cristãos, nós precisamos nos revestir com as roupas provinda do céu. Isto é, de Cristo. Nós precisamos sermos imitadores de Cristo. Termos em nós afeições santas, profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Só assim nós conseguiremos suportar e perdoar uns aos outros. Não é pelo meu esforço, não é pela minha dedicação, mas é pelas virtudes de Cristo que agora estão colocadas sobre mim. Não cabe o orgulho na vida do cristão. Não cabe ira, indignação, maldade, linguagem obscena ou mentira. A vida nova, ela é sustentada pelas virtudes de Cristo. Precisamos reconhecer que as nossas vestes estão contaminadas pela nossa autojustiça.
Nós precisamos reconhecer que a nossa justiça, que o nosso julgamento, ele é fruto de enganos e de mentiras. Nós precisamos reconhecer que somente pelos méritos de Cristo é que nós podemos viver como eleitos por Deus. Meu irmão, eleve o seu coração em humilhação, peça perdão ao Senhor, ame o seu irmão, peça perdão a ele, perdoe-o, porque nós morremos e a nossa vida agora ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em segundo e último lugar, que a palavra de Cristo ela habite ricamente em nosso coração. Somente através da pessoa do nosso Redentor é que nós vamos desfrutar da verdadeira comunhão com os nossos irmãos. Não abandone, não deserte da congregação do Senhor, mas que o nosso coração seja dominado por Cristo, e não pelos pensamentos da nossa época. O que conduz a sua vida? O Evangelho ou a moda do momento? Com quem você deseja se parecer amanhã? Com quem que vocês querem se parecer, crianças? Quem é o ídolo de vocês? Quem enche o coração e os olhos de vocês de brilho? Pai, eduque o seu filho. Você tem a base para educar o seu filho. Qual é o método que você tem usado? Aconselhe o seu filho com toda a sabedoria, que é abundante e encharcada dentro da palavra do Senhor. Mostre para o seu filho com quem ele de fato deve se parecer. É responsabilidade sua, pai e mãe, pastorear o coração do teu filho, orientar o coração do teu filho. Que o nosso coração, meu irmão, seja dominado por Cristo. Que nós venhamos a cada dia mais e mais ansiar fazer parte deste corpo, viver esta vida comunitária, instruindo, pastoreando uns aos outros. Tudo que nós fizermos, meus irmãos, seja em palavra, seja em ação, que nos comportemos como portadores do nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Vamos orar? Bendito Salvador, glorioso Redentor,